Queridos, nós estivemos ministrando durante este mês e foi tão gostoso, está sendo tão gostoso falar sobre família. Está sendo muito maravilhoso. Nós começamos falando o que adoece uma família, o que faz adoecer, e a gente viu algumas situações. Nós falamos sobre a amargura na família, que prejudica muito, mas descobrimos como tratar a amargura na família, como arrancar a raiz da amargura, expô-la ao sol, deixá-la secar até que ela venha morrer, e não regar mais, não colocar mais água nela. Também vimos sobre relacionamentos familiares, sobre as conexões. Relacionamentos são conexões. E uma das coisas que mais marcou nesta ministração de relacionamento, que foi a nossa anterior, que mais me marcou foi justamente a questão das conexões, de que às vezes nós não entendemos o diálogo da pessoa que está do nosso lado, que é do nosso irmão, da esposa, do marido, do filho, porque a gente não tem conexão com ele, a gente não tem proximidade com ele. Se você conhecer alguém, se você conhecer um mexicano e começar a ter relacionamento, conversa, intimidade, palavras vai, palavras vêm, você vai começar a desenvolver a língua dele. Você vai começar a falar a mesma língua, você vai começar a entender. No início você não entendia, mas depois você vai entendendo a linguagem dele, e daqui a pouco você já compreende. Porque toda língua que eu falo, eu entendo. Toda língua que eu entendo, eu falo. Se eu entendo uma língua, é porque eu falo. Se eu falo uma língua, é porque eu entendo ela. Não tem como eu entender uma língua que eu não falo, e não tem como eu falar uma língua que eu não entendo. Aí quando chega na família, maridão, em vez de ter conexão com a esposa, com os filhos, camarada casado, quer ter conexão com o que é solteiro, que só quer saber de curtir a vida. Daqui a pouco a linguagem dele vai ser uma linguagem de solteiro. Alguém casado com linguagem de solteiro dentro da família, diga, é problema. Diga, é problema. Né? Aí não fala mais a língua da família. Os filhos não entendem ele, a esposa não entende ele, porque ele fala uma linguagem de solteiro e não de casado. E vice-versa, pode acontecer com a mulher também. Né? Ela faz uma conexão com uma mulher que não quer nem saber com o marido, só quer saber de festa, de diversão, não quer compromisso com casa, com marido, com filho, com responsabilidade. Aí aquela mulher não vai falar a língua da sua família, porque está tendo conexão com alguém que fala uma língua diferente. Quem está entendendo? Aí muitas das vezes acontece com os filhos. Os pais não estão atentos e o filho começa a ter conexão com o filho desobediente, rebelde, cheio de situações sem princípios. Aí aquele filho vai começar a falar aquela linguagem. Daqui a pouco chega dentro de casa, a família não entende aquela linguagem, porque fez conexões, relacionamentos. Sabe o que vai fazer uma grande diferença para que uma família seja curada? É ser radical. Radical foi o que meu pai fez. Tinha parentes meus que meu pai falava, não é para andar com ele, ponto final, acabou, ponto final. Por quê? Porque não falam a língua de princípios. Se você andar... E agora nós entramos principalmente por meio da geração de cristãos jovens. Com quem você faz conexão? Ah, pastor, eu não entendo a língua da igreja. A mensagem. Eu não entendo esse negócio de 21 dias de jejum e oração. É porque a sua conexão não é com a palavra, não é com a sua liderança, não é com o seu pastor, é com quem fala uma língua diferente. Diga misericórdia. Querido, e todas essas situações que a gente viu desde o primeiro domingo até aqui, tudo isso contribui para chegar às crises. E uma das coisas, do significado, dos entendimentos que eu tive sobre crise, dos entendimentos que eu tive recentemente, pensando, refletindo e buscando para falar sobre crise, foi que quem cria a crise é a gente mesmo.
Somos nós que criamos as crises. E às vezes a crise é boa, mas às vezes a crise é ruim, mas também ela pode ser boa. E eu quero ler com vocês uma situação de uma possível crise em um casamento. Nós vamos lá para João capítulo 2, versículo 2 em diante. Eu vou ler na minha versão, diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Versículo 5. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Verso 6. Ali perto estavam 6 potes de pedra, e cada um cabia entre 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nestes potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tire um pouco da água destes potes e leve aos dirigentes da festa. E eles levaram. Então os dirigentes da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, serve o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Aleluia, Jesus. Diga assim: eu ainda vou beber do melhor vinho do meu casamento, da minha família. Calma, isso aí é só o vinho comum. Tenha um pouco de paciência, em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouco entrar mais a fundo nesse texto, mas primeiro eu preciso falar um pouco a respeito de crise. Diga assim: família curada na crise. Amados, crise é toda, diga assim, toda situação de mudança. Seja, querido, biológica, psicológica ou social, que exige de uma pessoa ou que exige de um grupo um esforço a mais para manter o equilíbrio. A crise vai exigir algo. Ela vai exigir um esforço mais seu, vai exigir um pouquinho mais de suplementação de força, de interesse, de dedicação, para manter o equilíbrio. Porque se na crise você não colocar um pouquinho mais de dedicação, se você não colocar um pouquinho mais de força, não vai manter o equilíbrio. As coisas vão sair dos eixos. Assim é na família. Quando a família está passando por uma crise, necessita-se de mais dedicação. Necessita-se de mais força, porque ela é toda mudança que vai exigir de você. Seja uma mudança nas emoções, seja uma mudança social, seja uma mudança na questão dos relacionamentos que você tem com a sua família. Vai exigir essa mudança, vai exigir mais força sua, mais dedicação sua, para que você consiga manter o equilíbrio. A grande questão é que as pessoas não estão acostumadas a botar força o suficiente, dedicação suficiente na família, conforme nós já vimos lá em Timóteo, Aquele que não cuida dos seus. Ou seja, quando vem a crise, às vezes a pessoa ela continua com a mesma medida, o mesmo cuidado que ela tinha. Na crise, os cuidados têm que ser redobrados. Ou seja, querido, crise corresponde a todos os momentos da vida de uma pessoa, de um grupo, em que há ruptura da sua estabilidade, perda, mudança dos elementos que geram estabilidade. Entenda que a crise, ela é uma mudança, ou ruim ou boa. Se a sua família for uma família curada, estiver curada, as crises serão boas para ela. Não, pastor, o senhor está enganado, crise é só ruim. Porque se a sua família for uma família curada,
as crises vai fazer ela se unir mais, se fortalecer mais, se amar mais e prosperar mais. Agora, se a sua família não é uma família curada, as crises vão ser ruins. Tem um significado da palavra crise na língua japonesa, que significa perigo mais oportunidade. Diga, perigo mais oportunidade. Na língua japonesa, crise significa isso, é a junção de duas palavras. Perigo mais oportunidade. Quando a gente vem para o texto, misericórdia, o Data Show não está aqui, já virei para trás, né? Quem está assistindo falta? Quando a gente olha para o texto de Jesus, no casamento, nós estamos vendo uma situação de perigo para aquele casamento, para aqueles noivos. Coitado, imagina se o vinho acaba, todo mundo ia sair falando do casamento deles. Aquela noiva ia levar isso para o resto da vida como trauma. Toda vez que ela olhasse, trazendo para a nossa atualidade, a foto do casamento, ela ia lamentar. Porque o meu casamento não foi do jeito... Aí ela ia começar as crises. Foi culpa tua, tu não planejou o vinho e acabou, e você sabe como é que é, né? Aquele jogo todo. Então, era um casamento que tinha perigo, mas também tinha oportunidade. Para os noivos, para aquele casamento, o vinho acabar era perigo. Mas para Jesus, o vinho acabar era oportunidade. Crise é isso. Perigo, mas oportunidade. Para Jesus era oportunidade. Então nós precisamos ter esse entendimento. Por exemplo, nós estamos em um período de crise. Crise, né, na área da saúde. Crise que tem afetado a economia. Crise global. E nós tivemos que ficar, e ainda estamos, com todos os cuidados. Mas por um período foi mais intenso os momentos que nós ficamos em casa. Era momentos de perigo? Sim ou não? Mas também era momentos de oportunidade? Sim. Oportunidade de conversar com seu filho que você nunca tinha conversado. Oportunidade de servir mais a sua casa, a sua família. Oportunidade de fazer um culto na sua casa, uma vez por semana. Oportunidade de olhar para as áreas da família que estava desajustada e tratá-las. Oportunidade, querido, de aproximar mais a sua família do altar de Deus, da presença de Deus. Oportunidade de exercer sacerdócio, de corrigir os erros no sacerdócio. Oportunidade de valorizar mais, amar mais a sua família. Quem aproveitou essas oportunidades na crise? Diga amém. Amém. Então, crise também traz oportunidade. Querido, esta crise, ela pode ser em todas as áreas da vida. Mas o intrigante da situação é que às vezes as crises que nós temos na família, fomos nós mesmos que criamos elas. Elas foram criadas por nós. Mas independente disso, toda crise, ela vai trazer um aprendizado para a gente. Ela vai mostrar algo que a gente não enxergava. Ela vai revelar uma realidade. E eu quero falar aqui algumas coisas que as crises revelam. Não importa qual seja o tipo. Mas estamos no ambiente de família, então, né, o que a crise familiar revela? Eu não anotei o texto, mas lá em Provérbios tem um texto que diz assim: quem é fraco na crise, realmente é fraco. Quem é fraco em uma crise, realmente é fraco. Ou seja, a crise só revela, né, a realidade do que a pessoa já é. A crise só revela a realidade do que a pessoa já é. O real estado dela. A real situação que ela está vivendo.
crise, na verdade, né, ela não muda você. Ela mostra o que você está sendo. A crise na família só tira a capa, igual aquele povo que pega um carro bonito, põe uma capa de um carro todo bagunçado e tampa o carro para ninguém, ladrão nenhum, desconfiar. Quem já viu isso aí? Então a crise só tira a capa bonita que está enfeitando e mostra a realidade. E mostra o real estado. Então diga assim, a crise revela o real estado da minha família. Nós precisamos entender, querido, que crise sempre existiu e que crise sempre vai existir. E que ela apenas revela a nossa fraqueza e o nosso real estado. Crise não destrói família, crise revela o real estado de uma casa que já estava caindo, de uma família que já estava desabando. A crise ela vai revelar o seu real estado familiar, o seu real estado como marido, como esposa, como filho. Uma das coisas que eu acredito que nós como pastores erramos. A crise desviou muita gente. Desviou nada, a crise não desviou ninguém. Só revelou quem já estava desviado. Só revelou o coração que não estava no reino, que não estava em Jesus, que não estava no altar, que não estava no compromisso. Ah, por causa da crise, muitos maridos abandonaram a sua esposa. Não, a crise só revelou o que estava no coração dele, no coração dela. Só revelou. Só mostrou a realidade. Quem está entendendo, diga misericórdia. É que essa hora é a hora de falar misericórdia. Então, amados, aquela possível crise naquele casamento só revelou uma coisa. O que revelou? Revelou a falta de atenção dos noivos com relação à quantidade de vinho. Só revelou que eles não tinham nem calculado direito a quantidade de vinho com relação à quantidade de convidado. E que entender que sempre tem penetra, então tem que botar a quantidade a mais. Então, só revelou isso. Mostrou que naquele casamento, ou os noivos, ou os organizadores da festa, não tiveram atenção na questão de quantidade. Eles falharam nessa parte. Falharam naquela situação. Todos nós, queridos, sabemos que uma hora ou outra vamos enfrentar algum tipo de crise. Sim ou não? E por que a gente nunca se prepara para elas? A questão é que nos preparamos porque nós ouvimos, mas não praticamos. Ouvimos, mas não praticamos. Então a crise, além de revelar a realidade do que a minha família está vivendo, a crise também revela se estou ouvindo a voz de Deus ou não. Como assim, pastor? Porque se você está ouvindo a voz de Deus e praticando a palavra dele, vai acontecer algo diante das crises. Sabe o que vai acontecer? A crise vai vir porque está fundamentada na rocha. Que rocha é essa? Essa rocha chama-se Cristo, chama-se Jesus. E nós só podemos ser edificados nessa rocha. Não tem como você cavar nela e fincar. Tem como você ouvir a palavra e praticar. E quando você escuta a palavra e pratica, aí a palavra diz, por exemplo, que a gente tem que perdoar nesse período que nós ministramos. Se eu estou perdoando, a palavra diz que eu tenho que amar. Se eu estou amando, que eu tenho que sacrificar pela minha família. Se eu estou sacrificando tudo aquilo que fomos ministrados pela palavra de Deus essa semana, este mês, perdão, se eu pratico tudo isso, querido, a minha família
vai superar as crises. Agora, daquilo que nós ouvimos aqui durante esses três domingos, sobre tomar cuidado com aquilo que vai causar doença na família, sobre tomar cuidado com a questão daquilo que causa amargura na família, sobre tomar cuidado com a questão do relacionamento, as conexões que eu tenho. Qual foi o marido que já tomou a posição de praticar a palavra e falar assim, olha, eu vou cortar aquela amizade que estava trazendo confusão e contento dentro do meu casamento? Qual foi a esposa que já tomou a decisão de falar assim, olha, eu entendi que isso estava errado e agora eu vou praticar? Qual foi os filhos que ouviram esses 3 domingos a palavra e agora estão praticando essa palavra porque querem uma família curada? Ah, pastor, eu só ouvi. É por isso que às vezes as pessoas não passam, não vencem as crises. Uma família, querido, que pratica a palavra mediante as crises, é uma família vencedora, que vai romper. A crise vai vir, a tempestade vai vir, mas a sua casa vai permanecer de pé. Seu casamento vai permanecer de pé. E uma das coisas que nós falamos aqui durante esses 3 domingos foi, a questão não é a mudança do outro, é a minha mudança, porque quando eu mudo, quando eu sou mudado, a minha influência de relacionamento também muda. Amém? Então diga assim, ouvir e praticar. A crise também revela onde edifiquei a minha casa. A crise revela onde edifiquei a minha casa. Quando você for construir, cadê os irmãos da igreja que trabalham com construção aí? Coloca de pé. Pode colocar. O Milton ali. Cadê, irmão? Isso. Cadê aqueles que ajudam na construção também? Está disponível? Coloca de pé. Chama esses irmãos aí, que eles vão lhe orientar como é que faz construção. Eles trabalham nessa área, eles têm experiência. Viu? E pode ter certeza, né? Olha, eu estou fazendo o marketing de vocês aqui. Depois nós acertamos a comissão lá. Brincadeira. Eles têm conhecimento da área. E eles sabem que uma construção tem que tomar cuidado. É na verdade? Amém? Deus abençoe nossos irmãos. Em nome de Jesus. Então, a crise vai revelar em que terreno eu edifiquei a minha casa. Porque quando ela vinha, a palavra diz que aquele que não ouve e não pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa na areia. Quando vem a crise e derruba a casa, o que é que fica de aprendizado? Edifiquei no lugar errado. Edifiquei no lugar errado. Quando se trata de edificação, nós estamos falando de pilares. Nós estamos falando de colunas. Nós estamos falando de princípios. Significa que a edificação da nossa família não pode ser baseada em qualquer ensinamento, em qualquer ideologia, não. O fundamento é a palavra. Não pode ser a família construída em qualquer ideologia. Nós não podemos pegar toda ideologia que a televisão joga para nós, que os livros jogam para nós, e ensinar como base absoluta para a família. Porque na hora de uma crise vai revelar qual foi o tipo de fundamento. A palavra de Deus diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Ou seja, edifica ele no fundamento que ele precisa andar. Para que lá na frente ele não venha, diante das crises, cair, desviar, se afastar desse caminho. Então a palavra diz assim, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se caiu, estava no lugar errado. Foi edificada no princípio errado. O que o senhor está falando, pastor?
famílias que são destruídas. A grande parte do porquê foi a base, o local onde ela foi construída. Porque tem local que não suporta crise. Nenhum tipo de crise. Tem local que não suporta tempestade. É só em Cristo, só na rocha. E o que eu tenho que fazer, pastor, para minha família ser curada diante das crises? É edificar sua família na rocha. Mas não é apenas ouvir uma pregação, aqui, outra ali, acolá, e nunca tomar uma decisão de edificar sua família, de ensinar os princípios. É ouvir e colocar em prática. Diga assim, ouvir e colocar em prática. A quarta coisa que a crise revela, quem está anotando, a primeira é: a crise revela o real estado da sua família. Segundo, a crise revela que voz você está ouvindo. Terceiro, a crise revela onde você edificou a sua casa. E quarto, a crise revela a sua confiança em Deus. O tamanho da sua confiança em Deus. A palavra fala a respeito de um momento que Jesus chama os discípulos para atravessar o mar. E Jesus vai ali, deita no barco e fica descansando, tirando aquele cochilo. E de repente vem uma tempestade e os discípulos estão desesperados e correm lá: acorda mestre, que nós vamos morrer. Né? Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, esta passagem. E Jesus disse: calma. Né? Ou seja, aqueles discípulos revelaram que diante de uma crise, a mesma crise lá da casa, que a tempestade, que a confiança deles estava um pouca. Por quê? Deixa eu falar algo para você. Você confia em Deus? Amém? Você confia em Jesus? Espiritualmente, eu tenho certeza que você já viu Jesus. Mas fisicamente, você já viu Jesus? Às vezes você passa por situações difíceis, igual a nossa irmã estava contando testemunho aqui. Pode marcar cirurgia, não tem o dinheiro, mas está confiante. Imagine, irmã Joselma, se Jesus estivesse do seu lado fisicamente, a sua confiança como estaria? Né? Agora os discípulos com Jesus ali do lado, pertinho, desesperados. Não é possível que eles achavam que Jesus ia morrer afogado e que eles também iam morrer afogados com Jesus. A crise revela como é que está a nossa confiança em Deus. Então, querido, não se desespere, né? Confie. Muitas pessoas entraram em desespero nessa crise. Muitas vezes acontece uma situação na família, a pessoa entra em desespero. Aprenda a confiar em Deus. Se você está desesperado, a crise só está revelando que você tem pouca confiança nele. A crise só está mostrando que você não confia nele o suficiente a ponto dele acalmar as tempestades da sua vida. E foi isso que Jesus fez. Acalma-te, tempestade, acalma-te, mar. Quem está entendendo, diga aleluia. A quinta coisa, queridos, é como vencer a crise. Amém? Como vencer a crise. As grandes empresas que são muito preocupadas com crise, elas têm um projeto chamado antes, durante e depois. Antes, durante e depois. É assim que elas trabalham. Antes da crise, durante a crise, depois da crise. E eu refletindo nisso, tirei um aprendizado. Como que nós podemos vencer uma crise? O que que se faz antes? Antes, toda grande empresa, ela faz uma análise das áreas de risco. Diga, análise das áreas de risco. Na verdade, é um mapa de risco. Os noivos do casamento de Caná da Galileia, eles não tinham um mapa de risco que mostraria a possível, né, que o vinho poderia possivelmente acabar no meio da festa. Eles não tinham um mapa de risco. O que é um mapa de risco na família? O mapa de risco é aquela análise que a gente dá na família
e diz assim: essa amizade aí não vai dar certo com meus filhos. Tem um risco aí. Esse tipo de situação não contribui para a minha família. Esse tipo de programa familiar não está ajudando. Está esfriando a minha família, está tirando a presença de Deus. Esse é o mapa, isso a gente tem que fazer antes. Atitudes dentro do casamento que a gente tem que analisar antes de acontecer e falar: essa atitude aqui, essa ação aqui, essa situação pode causar um risco no casamento. É analisar e dizer assim: essa internet está sendo área de risco. As amizades. Isso é antes de identificar as áreas de risco. Você sabe quais são as áreas de risco que talvez sua família esteja passando? Irmãos, eu nunca vi um casamento que não é abalado com as amizades de quem é casado com quem é solteiro. Eu nunca vi um casamento que não é abalado. A pessoa não analisa as áreas de risco antes. E para ela está normal. Daqui a pouco, aquilo gerou uma crise na família dela, no relacionamento dela. Diga assim: eu preciso fazer um mapa de risco. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Quais os riscos, cada decisão que você vai tomar vai trazer para a família, vai trazer para os filhos, vai trazer para o relacionamento, da unidade do casamento. Cada decisão, cada atitude. Eu vou comprar sem avisar. Aí você pensa: comprar sem avisar, qual é o risco disso? Qual é o risco? Quem está entendendo, irmãos? Diga assim: fala comigo, Senhor. Agora eu quero falar para você quais são os maiores áreas de risco. As maiores áreas de risco para a família chama-se pecado. Dentro do pecado tem a idolatria da família. Você quer saber o que é área de risco? É indiferença com a palavra de Deus. Isso é uma grande área de risco. Área de risco, querido, né? É que às vezes as pessoas vivem as mais absurdas situações de calamidade na família e em todas as áreas da sua vida. Mas às vezes ela só quer a solução. Além de não analisar as áreas de risco, tem um problema. Ela só quer a solução pronta. Nós somos acostumados com solução pronta. E às vezes muitos pais não tiram isso dos filhos. E até hoje tudo é prontinho para ele. E esse filho cresce e se casa. Ele quer que os problemas, a solução venha tudo pronta. E é alguém que tem uma tendência para falhar diante das crises. Diga misericórdia. Então, diga assim: a solução pronta. Diga assim: é Deus. Se você tem Deus, Ele vai te mostrar o caminho. A maneira, o jeito, a situação, como resolver, como tratar, como enfrentar. Agora, eu quero que você analise que se a sua família não faz como a família de Eucana, que tem um período para ir no altar do Senhor e se dedicar ao Senhor, ela está em uma área de risco. Não congregar é área de risco para a família. Deixa eu ensinar um segredo aqui. Segredo. Você quer que seu marido seja um homem 100% fiel? Quer que sua mulher seja uma mulher 100% fiel? Não fique se preocupando dele ser fiel para você, ou dela ser fiel para você. Se preocupe dele e dela ser fiel para Deus.
Porque quem não é fiel, irmãos, para com Deus, quem não consegue manter a santidade com Deus, a fidelidade de servir a Deus, que é um Deus poderoso, divino, santo. Então, tenha essa preocupação de que ele esteja no altar do Senhor. Impulsione ele para servir a Deus, impulsione ela para buscar a Deus. Impulsione os seus filhos para servir ao Senhor. Porque se o Senhor não edifica a casa, e vão trabalhar os que a edificam. Nós vemos que Jó era alguém que tinha um mapa de risco. Jó fazia um mapa de risco. Jó capítulo 1, verso 5 diz assim, ó: assim que se passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, e isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, e ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó procedia. Jó fazia um mapa de risco. Espera aí, isso aqui que meu filho fez pode ter sido um pecado. Senhor, eu ofereço este sacrifício pelos pecados dos meus filhos. Isso é fazer um mapa de risco. Então antes, o que a gente pode fazer antes de qualquer crise? É fazer um mapa de risco daquilo que pode prejudicar a nossa casa, prejudicar a nossa família, prejudicar os nossos relacionamentos familiares. E durante, pastor, durante a crise, o que é que tem que fazer? Diga assim, durante, eu tenho que focar no que importa. Durante a crise, nós temos que focar no que importa. Significa assumir as responsabilidades, tratar cada questão que importa o mais rápido possível. Não é demorar. Ei, eu percebi que eu vi seu filho assim, assim, assim. Pois é, eu estou esperando para ver o que vai dar. Não, não espere não. Chama teu filho logo e trata o que importa. Trata logo. Mais rápido. As coisas importantes. Durante, você não pode gastar energia e tempo com aquilo que não é foco. Gastar energia e tempo com aquilo que não é foco. A família está lá quase na pendenga da vida, numa crise financeira, e a pessoa está gastando tempo, energia e dinheiro com aquilo que não vai ajudar. Pega esse tempo, essa energia, e começa a faz um bolo, alguma coisa, para ajudar a família. Amém? Então não gaste tempo e energia com aquilo que não é, né, foco. Tá? E o que às vezes, uma das coisas que a gente mais gasta energia é falando, é conversando. Às vezes a gente, em vez de focar no que tem que resolver na crise, fica falando coisa lá, do que aconteceu lá atrás, e reclamando, e não foca no que é importante. O importante é como resolver o problema. Agora, vamos ser sinceros e reconhecer algo aqui. Eu acho que isso aqui acontece com a maioria dos homens. Quando algo seu não está no lugar. Ah, mas quem colocou? Quem colocou? Aí fica. Quem chama todo mundo para procurar logo. Para de perguntar quem coloquei, quem tirou do lugar. Para de gastar energia. Foca no que é importante. E eu acredito que os homens... Lá pastora, tem isso, tem. Então nós precisamos, durante as crises, focar no que é importante. Foque no que é importante, é resolver a situação. Agora entenda. No casamento que nós lemos, aqui de Caná da Galileia, a mãe de Jesus descobriu que o vinho tinha acabado. A mãe de Jesus descobriu que o vinho tinha acabado. Se fosse nos dias de hoje,
Ei, o vinho da festa acabou, vamos embora. Ei, o vinho acabou, vamos vazar. O vinho acabou a alegria. Vamos embora. Durante, nós temos que focar, não importa. O que importa era resolver o problema. Não adiantava era ficar falando para os outros que não ia resolver nada, que o vinho tinha acabado. Ia só aumentar o alvoroço. Ela foi quem resolvia o problema. Foi em Jesus e disse, olha, o vinho acabou. Não adianta ficar fazendo alvoroço. Para A, para B, para C, para D, para E, para F. Né? Liga para um, manda mensagem. Não, porque as diz. Manda indireta no status. Não adianta mandar indireta no status. Não vai resolver. O WhatsApp não resolve. Ele só espalha alvoroço. Quem está entendendo? Esse dia eu ouvi uma frase sobre maturidade que eu guardei no meu coração. A frase dizia assim, nós precisamos aprender a saber o que é maturidade, para parar de mandar indireta nos status. Mas é verdade. Então, tem que ir aonde resolve, focar em resolver o problema. Maria chega até Jesus para resolver a situação. Querido, cuidado. Durante a crise, com o que você fala, com o que você faz. Não aumente a crise ainda mais com as palavras que você fala. Dependendo do que você falar, você vai aumentar mais a crise. E pastor, diga assim, eu tenho que celebrar e me prevenir para uma possível próxima crise. Eu tenho que celebrar. Celebrar é importante, querido. Celebrar uma vitória, celebrar uma conquista, contar um testemunho. Isso é maravilhoso, isso aumenta a nossa força. Mas nós temos que precaver. Eu quero destacar 2 fatos muito importantes neste casamento. Neste casamento de Caná da Galileia, os 2 principais fatos que eu quero destacar. O primeiro é, a água foi transformada em vinho. Na minha época de escola, eu aprendi algo sobre a água. Eu não sei se mudou, mas na minha época de escola eu entendi uma coisa. Eu aprendi que água não tem cor, ela é incolor. Não tem cheiro, ela é o quê? Ajuda aí a palavra que se dá. Inodora. E ela não tem sabor, ela é insípida. A água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Na hora da crise, o que é que a gente tem mais na nossa casa? Você chega na geladeira, água. Uma família em crise, um casamento em crise, significa sem cor, sem sabor, sem cheiro. Um casamento em crise, sem cor, sem sabor e sem cheiro. Mas essa água foi transformada em vinho. Vinho representa a alegria. Inclusive Noé, depois de passar os 40 dias do dilúvio, plantou uma vinha para se alegrar. Vinho significa alegria. Quando acaba o vinho do casamento, está dizendo que a alegria daquela festa está indo embora. E o que acontece em uma festa que acaba a alegria? O que acontece em uma festa que acaba a alegria? Diga assim, todo mundo vaza. Todo mundo vai embora. Eu pergunto para você, se a sua família estiver em crise, se o seu casamento estiver em crise, você vai vazar? Está sem cor, sem sabor, você vai vazar? Diga assim, pastor, eu vou esperar essa água ser transformada em vinho. Amém? Diga assim, eu vou. E em quem pode resolver? Eu vou falar uma pergunta para você. Aquele vizinho seu que gosta de fofocar, ele pode transformar água em vinho? Para de contar para ele. Vai quem resolve. Vai quem transforma água em vinho. E quem faz o milagre é Jesus.
Jesus faz o milagre. O grande problema é que às vezes as pessoas da festa não têm paciência de esperar. Calma que o vinho vai chegar daqui a pouco. Que não, quer saber não, eu vou para outra festa, que o vinho já está lá. Não faça isso não. Tenha paciência. Mas não é aquela paciência de ficar de braço cruzado. Nem irmã Joselma. Não é desse jeito, igual ela falou. É de ir até Jesus e falar. Eu lembro que ela falou isso lá na célula, na hora da oração. Estou precisando de um valor para uma cirurgia, e ela apresentou lá na célula. É ir até Jesus e falar que Ele pode resolver a situação. Então diga assim, toda família precisa de Jesus para transformar água em vinho. Agora eu vou revelar o grande segredo daquele casamento não ter entrado em crise. Está lá no verso 1. João, capítulo 2. No verso 2, perdão. Olha só. O grande segredo daquele casamento não passar por uma grande crise. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Olha o segredo. Irmãos, se Jesus não tivesse sido convidado para o casamento, eita! Pensa no tamanho da crise. Frustração daquela noiva para o resto da vida dela. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Você já convidou Jesus para a sua família? Ele está aí. Porque se ele estiver, querido, não se preocupe não. Você vai passar por esta crise. O grande porém é que em muitas famílias e em muitos casamentos, Jesus não é convidado. Uma família curada é uma família que na hora da crise, Jesus está lá e transforma aquilo que é sem cheiro, sem gosto e sem sabor em vinho, naquilo que traz alegria. Deixa eu só falar para você, para nós concluir nessa noite, alguns elementos do vinho. Principais substâncias do vinho são açúcares, álcools, ácidos orgânicos, sais, ácidos minerais orgânicos, compostos. Tem outra série de situações aqui, mas eu quero falar 2. Compostos voláteis e aromáticos, que é para dar cor, que é para dar aroma, e os sais e os açúcares, que é para dar sabor. E muitos desses, a uva já tem nela naturalmente. E é isso que Jesus faz. Você está passando por uma crise. É só água, sua família. Está sem cheiro, sem gosto, sem sabor. O negócio está assim, insosso. Vá até Jesus. Diga, Senhor, faz um milagre. Transforma essa água em vinho. Transforma esse casamento. Transforma essa família. Transforma esses filhos. Transforma a minha vida. A mudança da água para o vinho representa transformações do caos para um caminho de estabilidade, de organização e de solução. Amém?